A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Porém, antes de começar, eu gostaria de fazer indicação aqui de mais dois canais. São irmãos que têm buscado verdadeiramente a face do Senhor, têm meditado nas Sagradas Escrituras, recebendo de Deus, buscando e recebendo de Deus, para poder então compartilhar com os irmãos. E são os canais, o primeiro é o canal Semente do Reino, do irmão Adailton Oliveira, e o outro canal é o canal Venha o Teu Reino, do irmão Igor Guerreiro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os canais para que os irmãos possam acessar lá, e lá tem mensagens, estudos, meditações muito profundas para nossas vidas, alimento para nossas almas. Mais uma vez a paz do Senhor para todos. E hoje vamos falar, irmãos, de Gênesis capítulo 24, que trata do casamento de Isaac com Rebeca. E diz assim, lá em Gênesis 24, capítulo 1: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Versículo 2: Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Versículo 4: Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Abraão deu essa orientação ao seu servo, pois sabia da história de Noé e conhecia o que temos registrado hoje em Gênesis capítulo 9. Noé, após o dilúvio, se tornou plantador de uvas, e ali ele, em certa ocasião, com o vinho, ele se embebedou e ficou nu na tenda. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Cã, ele, observando aquela nudez, ele espalhou para todo mundo, expôs a vergonha de seu pai. Já seus outros 2 filhos, Sem e Jafé, foram até a tenda, cobriram seu pai e colocaram para dormir. Noé, quando acordou, ele ficou muito revoltado com aquilo e com a vergonha dele que tinha sido exposto pelo seu filho Cã. Então ele amaldiçoou a Cã e toda a geração de Cã, Canaã para baixo, toda a descendência dele ali seria amaldiçoada. Então por isso ele deu orientação ao seu servo para que não tomasse das filhas de Canaã, mas que tomasse da sua própria parentela. Então o seu servo foi e tomou 10 camelos, e levantou e partiu rumo à Mesopotâmia. A Mesopotâmia, que é o berço das civilizações, no local da onde Abraão tinha sido tirado e saiu do meio da sua parentela, conforme está relatado em Gênesis capítulo 12. Chegando próximo à cidade de Naor, o servo parou no local onde tinha uma fonte de água, um poço. E aí ele disse a Deus em oração: Rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que me dignaste para teu servo, Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Então apareceu uma bela jovem, e essa jovem, tirando a água do poço, o servo foi até ela e pediu de beber, e ela deu de beber ao servo, e ainda ofereceu aos camelos. E ele pensando, nossa, exatamente como eu tinha orado a Deus. E ele estava observando tudo em silêncio, atentamente, e ela dando água de beber aos camelos. Ele pegou então e presenteou ela com pulseiras, com alguns acessórios, e perguntou a ela de quem ela é filha. E ela disse: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz a Naor. E Naor era exatamente irmão de Abraão. Então o servo adorou a Deus, pois soube que Deus estava à frente de tudo, conduzindo seus passos. Então, irmãos, percebemos que ali o servo está cumprindo com todo cuidado e zelo a missão que Abraão deu para ele, a respeito da noiva, de conduzir a noiva ali para que ela retorne com ele e encontre com o noivo, que é o seu filho. Então Abraão, pai,
né, enviou um servo para que esse servo conduzisse ali a noiva para vir de encontro com o seu filho Isaque. E a todo momento esse cuidado, essa presteza, e a noiva também com toda a presteza ali em servir os camelos, em servir ali ao servo, né, e com muita alegria. Então ela é conduzida de volta ali para encontrar com Isaque, né? E Isaque, avistando de longe já ali o servo chegando, ele sai da onde está e vai em encontro, né? A gente percebe ali que o servo com os camelos, né? Os camelos vêm conduzindo também ali, que eles vieram montados em camelos. Então ali sai ao encontro um com o outro. E o interessante também é que Rebeca, ela já se prepara para ir, né? E quando chega lá, aí dá um sinal de um respeito maior ainda, porque quando ela está para encontrar ali, né, com Isaque, ela vem com o rosto tampado, usando um véu, sinal de respeito, de extremo respeito, ou seja, a noiva preparada, adornada, e o noivo ali para receber a noiva. E depois eles pegam e entram para a tenda, onde na tenda ali eles vão se amar, ou seja, consumar uma só carne, conforme os preceitos do Senhor, que a gente observa desde os Gênesis, Adão e Eva, né? Formam uma só carne. Então, o que Deus uniu, não separe o homem, ele é casamento. E algo, irmão, que nos chama muita atenção aqui nessa mensagem é assim como Abraão, o pai, enviou um servo a buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Deus, Pai Todo-Poderoso, enviou o Espírito Santo a conduzir a igreja, a noiva, até o seu filho, o noivo, Jesus Cristo. É algo muito profundo e muito revelador, porque nesta mensagem vemos exatamente ali as figuras e que dizem muito profundamente que Jesus Cristo, nosso Senhor, virá a buscar a igreja, a sua noiva. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é quem conduz a igreja aqui na terra. E o apóstolo Paulo diz ainda assim, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Da mesma maneira em que Isaque, ele saiu da sua tenda para poder encontrar com Rebeca no meio do campo, Jesus, nosso Senhor, sairá do santuário celestial, do altar da morada de Deus, para vir encontrar conosco nos ares, quando o Espírito Santo nos conduz a Ele nos ares. Então voltaremos com Cristo para o santuário celestial, para que lá casemos com Ele. E a noiva de Cristo, a igreja, irá casar com Cristo, o noivo. Possa ser que alguém pergunte, e quem não chegou a conhecer a Cristo antes de ele ter nascido? O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, diz: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E também fala sobre o rei Davi, que o rei Davi diz: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. A todo tempo, Deus vem falando com a humanidade, de diversas formas. Cristo mesmo diz, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, não cuideis que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir tudo aquilo que era realizado no tabernáculo, ali para a remissão de pecados, é válido. E antes disso, tudo que Deus instruiu também a humanidade durante toda a história da humanidade, Deus vem conduzindo a humanidade. E Deus tem observado quem tem guardado a sua palavra no seu coração e quem não tem guardado. O apóstolo Paulo diz ainda mais, que nós somos a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo,
não em tábuas de pedra, mas no nosso coração. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que estava escrito em tábuas de pedra, Cristo veio escrever nos nossos corações. Toda a lei e os profetas se cumprem em Cristo. Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. Da mesma forma que Isaac saiu da sua tenda e foi ao encontro de Rebeca, Cristo sairá também do altar, do santuário celestial, à morada de Deus, e nos ares, nos céus, irá encontrar conosco a igreja, a noiva de Cristo, que estará sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus nos ares ao encontrar com Cristo, e voltaremos com Ele para o santuário celestial, no altar de Deus, aonde as bodas do Cordeiro irá acontecer, o casamento de Cristo com a igreja. E da mesma forma que o homem se une com a sua mulher e se tornam uma só carne, a igreja se unirá com Cristo e se tornará um só com Cristo, sendo o Pai e o Filho um. A igreja se tornará um só com o Pai e o Filho, na comunhão do Espírito Santo. Bom, irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos vocês, a sua vida, seu casamento, seu ministério, tudo na sua vida, em nome de Jesus. Amém.